Glória a Deus, pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. O Rei da Glória. Aleluias. Aqui, né, na frente da igreja, um arzinho gostoso e gravando essas mensagens muito importantes para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o tema então é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o Rei da Glória. Aprendemos o que, querido? Que ele veio destruir as obras de Satanás. O diabo não perde tempo, mas em Cristo acabou, liquidou-se. Aleluia, agora é de Deus, propriedade de Deus. Vimos mais o quê? Ele veio dar-nos a vida eterna. Deus nos criou com um propósito eterno. O plano de Deus não é terminar num túmulo, pelo contrário. É que ao passar por essa vida com Deus, um dia estejamos com Ele para sempre, na eternidade. Aleluia. E essa vida eterna está em quem? Em Jesus. Ele veio para isso. Nele está a vida eterna. É o que ele fala para Marta. Marta, Marta, eu sou a vida eterna. E tudo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Nele está tudo que nós precisamos. É tudo mesmo. Amém, amados? Vou citar aqui o texto de João 3,16, porque Deus, Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, duas coisas temos que considerar. Primeiro, quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Ele está dizendo que Deus o enviou. Amém, amados? Aleluia. Quer dizer, o verbo se fez carne. Glória a Deus. E veio para nos salvar, segundo lá Gênesis 3,15. Amém? Então, precisa entender muito bem isso aí. É o próprio Jesus que está dizendo que ele é o enviado de Deus. Amém? Que Deus, o Pai, o enviou. Muito bem. Vimos também no 5 que ele vem nos dar um novo nascimento na família de Deus. O que é isso? Se nós somos filhos de Deus, então todo aquele que nasceu para Deus em Cristo, ele se torna irmão. Nós nos tornamos uma grande irmandade. E essa irmandade chama-se Igreja do Senhor Jesus. E é por isso que nos congregamos. Aleluias. Será que há algo estranho nisso? Não é. Quais são os meios, os grupos de relacionamento de um médico, de um advogado, né, de um cientista? E claro que é a sua gente. E os cristãos, para viverem nessa unidade, daí veio a igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Amém, amado? Então a igreja é isso. Onde os salvos, os restaurados, os restituídos se reúnem para adorarem a Deus e vivenciarem de uma maneira melhor essa obra gloriosa, que é particular, mas que devemos estar juntos, unidos, porque unidos venceremos, como diz o ditado. Amém, amados? E essa é a vontade de Deus. E por isso que Jesus, antes de ir embora, a gente sabe que ele ressuscitou ao 3º dia, 40 dias esteve aqui ainda, e quando ele foi embora, veja bem, ele deixou então a igreja pronta, formada, aleluia, para dar seguimento à sua obra. Por isso ele diz, vós sois a luz do mundo. Amém, amados? Muito bem? Então queremos estar aí, terminando com o 6º item, que diz assim, restaurar a nossa comunhão com Deus Pai. Vou ler a passagem aqui que está em 1 João, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Proclamando-lhes o que vimos e ouvimos,
a fim de que vocês também possam ter comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Aleluias! Que maravilha! João capítulo 1, versículo 12. Aleluias! Leia também, muito conhecido. Então ele veio restaurar a nossa comunhão. A gente vê lá em Gênesis que entrou o pecado, entrou a morte. Então o homem foi separado de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio restaurar essa comunhão. Glória a Deus. A gente vê que na viração do dia, o que acontecia? Deus vinha então ter comunhão com Adão e Eva. Veja bem, que maravilha isso. E ali então eles usufruíam dessa comunhão com Deus. Mas entrou o pecado e entrou a morte. Então houve a quebra dessa comunhão. Amém, amados? E o homem ficou então separado de Deus. E a pergunta é por isso que Deus criou o homem? É claro que não. Ele criou com um plano eterno. Então é por isso que Jesus veio. Ele veio restaurar essa comunhão. E quando uma pessoa ela ouve o Evangelho e tem noção da sua vida, noção do que Deus fez e do futuro que Deus tem para ela, eterno, o que acontece? Ela se rende a esse amor. Ela se rende ao que Cristo fez naquela cruz por nós. E ela se rende àquilo que a palavra declara a respeito de Deus, do seu plano eterno e de tudo aquilo que Ele tem reservado para todo aquele que o ama. Amém, amados? Então, veja, ficamos aí nesse finalzinho, aleluias. E eu quero então, já que temos um tempinho aí, retornar então, aleluias. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus. Em segundo lugar, há 2000 anos atrás, ele entrou em nossa história. Aleluias. Terceiro, ele não era um homem comum. Amém? Ele nasceu de Maria pelo poder do Espírito Santo. Aleluias. O que mais então? Jesus veio ao mundo para um propósito especial. Ele não veio só para estar aqui conosco. Não, ele veio com uma missão. Amém, amados? Ele veio com uma missão já estabelecida por Deus. Aleluias. Primeiro, resgatar a humanidade do poder de Satanás. Quer dizer, o homem caiu, ele tomou a sua autoridade e ele é o príncipe desse mundo. Mas é o príncipe daqueles que não querem Deus, ou que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Amém? Segundo, dar a sua vida como um resgate para nos comprar de volta. Ele pagou o preço do nosso pecado, do nosso resgate. Terceiro, destruir as obras de Satanás em nossas vidas. Aleluia. A gente sabe que todos aqueles que chegam na igreja já vem arrebentado, já vem sob o domínio do diabo e em maldição. E Cristo veio para quê? Para destruir tudo isso e fazer tudo novo na vida dessa pessoa. Quarto, dar-nos a vida eterna. Não esqueça, Deus criou todo ser humano e o seu plano é vida eterna. Só que essa vida eterna está em Jesus. Amém? Glória a Deus. E reconhecendo a obra de Cristo, você vai entender melhor ainda. Então se aproxime de Deus. Quinto, dar-nos um novo nascimento na família de Deus. Está escurecendo já. Aleluias. Então, é a igreja. Amém, amados? Os que se congregam, que estão juntos, aprendendo, lutando, batalhando e vivenciando essa nova realidade. E o sexto, restaurar a nossa comunhão com Deus Pai. Isso. Então essa parte estamos encerrando. Né? Você já restaurou a tua comunhão com Deus? Então o Evangelho é isso. Aleluia. Ele é pregado a todos. O Evangelho é os braços estendidos de Deus a toda a humanidade. Aleluia. Por isso está escrito, todo aquele que crer nesse amor, na palavra de Deus, no que Cristo fez, aleluia, esse tem a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe então. Ó, está escurecendo, mas valeu a pena.
Deus te abençoe. Amém? Vamos voltar de novo. Em nome de Jesus. O tema é longo. E o que você tem ouvido é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Até lá.